Olá, alunos! Meu nome é Marcela Zambolim de Moura, eu sou professora de Português Instrumental. O tema da nossa aula de hoje é o novo acordo ortográfico sob a perspectiva do uso do hífen. O uso do hífen em palavras formadas por prefixos ou por elementos que podem funcionar como prefixos, como aero, agro, além, ante, aquém, arque, alto, circo, contra, eletro, entre, ex, extra, gel, hidro, hiper, infra, inter, intra, macro, micro, mini, multi, neo, pan, pluri, proto, pós, pré, pró, pseudo, retro, semi, sobre, sub, super, supra, tele, ultra, vice, entre outros, farão parte da nossa aula de hoje, farão parte das nossas reflexões de quando é que podemos usar o hífen ou não. E vamos abarcar também alguns poucos sufixos que estão presentes na mudança de acordo com o novo acordo ortográfico. Com prefixos, usa-se sempre o hífen diante de palavra iniciada por H. Independente do prefixo e da finalização desse prefixo, seja consoante ou vogal, ele será separado por hífen de palavras subsequentes iniciadas por H. Vamos aos exemplos. Anti-higiênico. O hífen anti é finalizado com a vogal I e a palavra subsequente começa com H. Usa-se, portanto, o hífen. É o mesmo caso para anti-histórico, co-herdeiro, macro-história, mini-hotel, proto-história, sobre-humano, super-homem, ultra-humano. Observem que todas essas palavras recebem o hífen porque o segundo elemento é iniciado por H. Não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal, diferente da vogal que se inicia o segundo elemento. Por exemplo, aeroespacial. Vamos entender a regra. O prefixo aero finaliza-se com a vogal O. A palavra subsequente, espacial, inicia-se com a vogal E. Trata-se de vogais diferentes, portanto, não se usa o hífen nesses casos. Estão participando dessa regra as seguintes palavras: anteontem, antieducativo, autoescola, autoinstrução, coedição, infraestrutura, semiaberto, semiesférico, agroindustrial, antiaéreo, autoaprendizagem, autoestrada, coautor, extraescolar, plurianual, semi-analfabeto, semi-opaco. Observem que todos os prefixos finalizam com uma vogal diferente da vogal que se inicia o segundo elemento. Mas há exceção. O prefixo co aglutina-se ao segundo elemento, mesmo quando esse segundo elemento se inicia pela vogal O. Por exemplo, coobrigar, coobrigação, coordenar, cooperar, cooperação, cooptar, coocupante, entre outros casos. Então lembre-se, se o prefixo finaliza com uma vogal diferente da vogal do segundo elemento, não se usa hífen. Não se usa hífen também quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por uma consoante diferente de R ou S. Vamos entender a regra. Anteprojeto. O prefixo ante finaliza-se com a vogal E. A palavra subsequente projeto
inicia-se com uma consoante P. Uma vogal diante de uma palavra que se inicia por uma consoante diferente de R e S, nesse caso, não se usa hífen. Estão participando dessa regra autopeça, coprodução, microcomputador, semicírculo, seminovo, antipedagógico, autoproteção, geopolítica, pseudoprofessor, semideus, ultramoderno. Atenção! Com o prefixo vice, usa-se sempre o hífen. Vice-rei, vice-almirante, vice-presidente. Então, vamos gravar. Se o prefixo finaliza com uma vogal e a palavra subsequente se inicia com uma consoante diferente de R ou S, não se usa hífen. Não se usa hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por R ou S. A diferença agora é que R e S são duplicadas nessas palavras. Vamos entender a regra. Antirrábico. O prefixo anti finaliza-se com a vogal I, a palavra subsequente é iniciada com a consoante R, portanto, não se usa hífen e o R é duplicado. Antirrábico é escrito com 2 R's. Estão participando dessa regra antirreligioso, antissocial, em que está presente a duplicação da consoante S, contra-regra, cosseno, microsistema, multissecular, neossimbolista, ultrarresistente, antirracismo, antirrugas, biorritmo, contrassenso, infrassom, minissaia, neorrealismo, semirreta e ultrassom. Então, lembre-se, se o prefixo finaliza com uma vogal e o elemento subsequente é iniciado por R ou S, não se usa hífen e duplica R e S. Quando o prefixo termina por vogal, usa-se o hífen se o segundo elemento começa pela mesma vogal. Então, atenção, vamos usar o hífen se as vogais forem iguais. Anti-ibérico, por exemplo. O prefixo anti finaliza-se com a vogal I. A palavra subsequente inicia-se com a mesma vogal I. Para esses casos de vogais iguais, usa-se o hífen. Anti-inflacionário, autoobservação, contra-atacar, micro-ondas, semi-internato, anti-imperialista, anti-inflamatório, contra-almirante, contra-ataque, micro-ônibus, semi-interno. Em todas essas palavras, o prefixo finaliza-se com a mesma vogal que o segundo elemento é iniciado. Quando o prefixo termina por consoante, usa-se o hífen se o segundo elemento começar pela mesma consoante. Então, quando nós temos mesma vogal, usa-se o hífen. Mesma consoante, usa-se também o hífen. Observe, hiperrequintado. O prefixo hiper é finalizado com a consoante R. A palavra subsequente é iniciada pela mesma consoante. Nesses casos de consoantes iguais, usa-se o hífen. Vamos aos exemplos. Interracial, interregional, subbibliotecário, superracista, superreacionário, superresistente,
super romântico. Nos demais casos, não se usa hífen, como, por exemplo, hipermercado, em que temos vogal e consoante, intermunicipal, duas consoantes diferentes, super interessante, consoante e vogal, superproteção, duas consoantes diferentes. Com o prefixo sub, usa-se o hífen também diante de palavra iniciada por R e por palavra iniciada por H. Por exemplo, sub-região, sub-raça. Então, com o prefixo sub, sempre usaremos hífen diante de palavras iniciadas por R ou H. Com os prefixos circun e pan, vamos sempre usar o hífen quando a palavra subsequente for iniciada pelas consoantes M ou N e por vogal. É o que acontece, por exemplo, com circunnavegação, em que a palavra subsequente é iniciada pela consoante N, pan-americano, em que a palavra subsequente ao prefixo é iniciada por uma vogal, circunambiente, mas, atenção, pan-celeste não recebe hífen. Por quê? O prefixo aqui não está sucedido por M, N, nem vogal. Então, para estes casos, não se usa hífen. Quando o prefixo termina por consoante, não se usa o hífen se o segundo elemento começar por vogal. Por exemplo, hiperacidez, hiperativo, interescolar, interestadual, interestelar, interestudantil, superamigo, superaquecimento, supereconômico, superexigente, superinteressante, superotimismo. Nesses casos, o prefixo é finalizado por uma consoante e o segundo elemento começa por uma vogal. Não há, portanto, nenhuma regra que exija o uso do hífen. Com os prefixos ex, sem, além, aquém, recém, pós, pré, pró, usa-se sempre o hífen, independente do elemento que é subsequente. Mesmo que comece com vogal ou consoante, a regra é, usa-se sempre o hífen para esses prefixos. Vamos aos exemplos. Além-mar, além-túmulo, aquém-mar. Ex-aluno, ex-diretor, ex-hospedeiro, ex-prefeito, ex-presidente, pós-graduação, pré-história, pré-vestibular, pró-europeu, recém-casado, recém-nascido e sem terra. Deve-se usar o hífen com sufixos de origem tupi-guarani, açu, guaçu e mirim. Vamos aos exemplos. Amoré, Guaçu. A regra não abrange consoantes e vogais. Ela dita que sempre haverá hífen diante desses sufixos. Anajá-mirim, Capim-açu. Deve-se usar o hífen para ligar duas ou mais palavras que ocasionalmente se combinam, formando não propriamente vocábulos, mas um encadeamento vocabular, como, por exemplo, Ponte Rio-Niterói, Eixo Rio-São Paulo. Trata-se de palavras que se compõem para a delimitação de um espaço e, por isso, são separados pelo hífen. Não se deve usar o hífen em certas palavras que perderam a noção de composição e que fazem parte frequentemente do nosso dia a dia. Girassol, madressilva, manda-chuva, paraquedas, paraquedista, pontapé, são palavras grafadas sem o hífen na nossa língua. Não se esqueça de participar do chat para tirar dúvidas desta aula. Estou à disposição de vocês na plataforma. Obrigada e até a próxima!